que aparecem no monitor, basta clicar em cima daqueles íconezinhos, daqueles quadradinhos que ficam em cima das visualizações, né? Se você clicar naquele gradil que tem mais quadrados, aparecem mais pessoas. Normalmente se deixa no que tem uma sequência vertical, ou no caso meu que estou apresentando, eu sempre deixo naquela que aparece uma pessoa só, e vocês sabem que o sistema do Zoom, como os outros softwares de comunicação, ele coloca no vídeo quem está com o áudio ligado, né? Então, a primeira coisa que quem vai fazer a oficina pede é para todo mundo desligar o áudio, a não ser quando for falar. Quando tem uma oficina muito grande, um curso, um webinar, um evento, uma reunião, é necessário fazer, né? Mais do que 10, 15 pessoas, porque qualquer ruído atrapalha o andamento do processo. Então, é muito comum que as pessoas solicitem isso e façam isso de configuração de default, né? Inicial. Gente, qual foi a ideia de fazer esse trabalho, essa oficina, esse encontro, né? Não é uma aula, assim, não é um curso, né? Propriamente dito, é mais um bate-papo, né? Porque todo mundo, de uma forma ou de outra, trabalha com isso e a gente se conhece há muitos anos, então a ideia é trocar experiência, criar um ambiente de debate mesmo. Há algumas semanas eu fiz uma oficina lá na INAP sobre o tema que está colocado aqui, né? Facilitação de oficinas remotas. Lá foram 3 dias, eu acho, 3 ou 4 dias. E eles desenvolveram, então, uma metodologia a partir desse pessoal aqui. A apresentação do PowerPoint tem essas opções do lado esquerdo de quem apresenta, claro que vocês não estão vendo, porque vocês não estão apresentando, tem apontadora laser, que é esse ponteiro aqui, tem caneta, que é essa marcação, e tem o marca-texto, né, que é bem interessante. Esse pessoal aqui do LaboraGov é um grupo de voluntários e de funcionários públicos ligados à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, e eles estão lá desenvolvendo esse trabalho, então, de inovação no setor público. Eu sempre coloco aqui nos slides, que logo depois eu vou passar para vocês, que eu acabei de atualizar eles, o link para que vocês possam acessar e consultar as referências que eu estou usando, tá? Então, a oficina, ela é baseada nesse trabalho do LaboraGov, do trabalho que a INAP fez, claro que adaptado para a realidade nossa, bastante simplificado, e com algumas coisas que eu acrescentei, que eu acho que fazem algum sentido para a gente, tá? Então, ela tem 2 partes, basicamente. Tem uma parte mais conceitual, mais teórica, porque o assunto é facilitação, então tem uma parte que se trabalha conceitos de moderação de grupo, de facilitação de grupo, que servem tanto para aquelas pessoas que vão precisar usar esses recursos para organizar uma reunião, fazer um evento, dirigir um processo colaborativo, né? Ou até, eventualmente, dar um tipo de aula ou de curso, até para quem assiste ou participa como ouvinte desses processos, para entender o que está acontecendo. E uma segunda parte, que eu acho que até com certeza é a mais importante, que é usar um dos instrumentos, e eles adotam um deles, mas eles não recomendam que se fixe num só, de ambiente digital colaborativo, que no caso é o software Miro.com, né? Existem vários outros. O Rodrigo, por exemplo, usa o Mural, né? O Mural. E tem outros. Toda semana, em função da pandemia, da conjuntura que a gente vive, surgem novos instrumentos, né? Então, aí é a mão na massa mesmo. Aí a gente divide em pequenos grupos, o próprio software, o próprio Zoom permite uma divisão automática de grupos, ele faz a partição das pessoas em salas digitais e o moderador pode, o facilitador pode circular nessas salas, ele tem esse dispositivo que é bem interessante. Então é isso, gente. E eu não queria que isso fosse um curso onde só eu falasse, né? Obviamente que a gente pudesse fazer uma coisa mais dialogada, quanto mais melhor, né? Então, se alguém quiser desistir, eu posso ir no banheiro, voltar, pode ir embora, não fico nem um pouco chateado. Apresentação dos participantes, toda oficina começa com isso.
eles recomendam isso. Mesmo que as pessoas se conheçam há muito tempo, como é o nosso caso, funciona como quebra-gelo, funciona para levantar expectativas, funciona eventualmente para o moderador organizar melhor os conteúdos, calibrar a ênfase nos assuntos, né? Tem a parte de apresentação de conteúdos, que são basicamente roteiros, né? Caminhos, algoritmos, né? Protocolos, né? Uma espécie de guia por onde a gente vai caminhar ao longo do processo. Isso eles enfatizam. Jackson, Oi? só para ver, esse 30 é 30 segundos, né? 30 segundos, 50 segundos, é isso? Não, 30 minutos. 30 minutos, né? Tá bom. Segundos são 2 risquinhos. O que eu acho é o seguinte, isso é muito flexível, Alexandre, porque cada oficina é um produto único, as pessoas se adaptam, né? A apresentação de roteiros pode ser feita visualmente, pode ser feita previamente. Eu poderia, por exemplo, ter mandado os slides antes do dia de hoje, vocês terem lido os conteúdos apropriados, a gente fazer um momento só de perguntas e respostas, e em seguida entrar com os trabalhos em grupo, sem ter uma exposição conceitual prévia, né? Também poderia ter sido isso. O intervalo de almoço, aí os trabalhos em grupo, a apresentação e o debate coletivo, que eu acho que é o mais importante de tudo, e tem uma orientação pedagógica para esse tipo de oficina, que é a estrutura psíquica, né, do adulto, ela aprende com a experiência pessoal, diferente da criança e do adolescente. Então, o adulto aprende fazendo, por isso que todo o movimento pedagógico mais avançado da aprendizagem de adulto e de pós-graduação está indo para gamification, para oficinas, para experiências mais participativas, aquela coisa da aula expositiva o tempo inteiro e depois o cara vai embora, não funciona mais, não cola mais, quer dizer, tem que gerar algum tipo de emoção, e a emoção é um marcador da memória, né? Sem isso não fica internalizado, não fica processado. Então, a parte de debate, a parte de grupos é a melhor. E aí o fechamento e avaliação, né? Então, toda oficina tem que ter isso, tem que ter um fechamento, tem que ter uma parte de conclusão e de avaliação, para não ficar fios soltos, né? E para que as dúvidas sejam sistematizadas. É evidente que vai ficar um monte de dúvidas. Eu, inclusive, já vou adiantando para vocês, essa oficina tem muita coisa experimental. Eu não sei todas as funcionalidades do Miro, e a gente vai usar uma versão free, que não é tão... É boa, né? É o tipo freemium, né? Ele tem uma série de dispositivos interessantes, mas eu estou aprendendo muita coisa aqui junto com vocês. Então, muita coisa pode estar errada. E é bom que o facilitador, que o moderador, né? Que o coordenador do evento, que eu estou assumindo esse personagem agora, nesse processo nosso aqui, assuma isso desde o início. E não é para ter algum pretexto, álibi, se der errado, é porque de fato pode dar errado, né? E esse processo de errar e de tentar e de experimentar faz parte da aprendizagem. É esse o que o pessoal lá do LaboraGov diz do processo ser de contínuo erro e aprendizagem, que é um princípio que o pessoal do design thinking e do mundo das startups já assimilou há muitos anos, né? E que a gente fala e não consegue praticar, né? É muito difícil praticar isso no dia a dia, né? Me lembro do conversas com o Valdênio, a gente comentava, né? Essa coisa de errar rápido e aprender, né? Vai conversar com um auditor do Tribunal de Contas, né? Para ver se ele concorda com isso. Não é um negócio tão fácil, né? Até aqui tudo bem? Bom. Bem, tudo bem. Tudo bem. Uma outra coisa que é complicado nas oficinas online é o processo de comunicação, né? Mas a gente vai trabalhar isso em seguida, né? Inclusive essa coisa, assim, o que é melhor? Tirar o áudio, deixar o vídeo, tirar o vídeo, afeta o tráfego, não afeta, né? E tem uma série de recomendações que a gente vai ver, né? Mas primeiro tem essa coisa do que é conversar ou facilitar grupos, né? Então, basicamente, é um processo de comunicação, né? É um processo de conversação, um processo de trabalhar sempre o aspecto mais relacionado à questão comunicacional, conversacional.
A moderação é um sinônimo de facilitação. Eu prefiro chamar de moderação, o pessoal do Labora lá tem um conceito equivalente, tanto faz, pode fazer. Porque o que é a moderação? A moderação é um espaço de arbitragem, né? O facilitador, ele modera, ele faz uma mediação entre participantes de um processo coletivo. Então, ele não tem a função de arbitrar, de julgar, de dizer, do ponto de vista moral, quem está certo, quem está errado. Ele tem apenas o dever de criar um ambiente onde esses pontos de vista se encontrem e esses contrastes se produzam, né? E essas relações se estabeleçam. Então, é importante dizer isso, né? Não é um ato neutro, né? Não é uma coisa inocente, né? O moderador, ele sempre tem uma posição, ele sempre tem um ponto de vista. O que ele tem que tentar fazer é ser imparcial. A imparcialidade não é esconder o seu ponto de vista. Pelo contrário, é saber que ele existe e, sabendo que ele existe, cuidar o tempo inteiro para não manipular o grupo, né? Para não influenciar o grupo. E, às vezes, isso é tão complexo porque a manipulação ela pode ser inconsciente, né? Jacques, eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Então, o moderador, ele fica então com controle de áudio e de imagem? Ele pode habilitar e desabilitar? Sim, eles recomendam que para grupos pequenos isso não é necessário, como é o nosso caso. Mas para grupos grandes é imprescindível, especialmente o controle de áudio. O de imagem nem tanto. Para grupos grandes se recomenda, especialmente no horário da tarde, onde a internet no Brasil, acho que em todos os países, mas no Brasil o tráfego é mais pesado, se recomenda desligar os vídeos, né? Mas o áudio para grupos pequenos não precisa. Grupos grandes tem que mutar todo mundo, né? Pessoal, só para ter uma ideia, a minha esposa é professora, né? Então ela dá aulas para os pequeninos dela, né? Às distâncias, né? Aí tem 10, 12 crianças, né? E às vezes ela aperta o botão de desabilitar áudio de todo mundo de uma vez só, senão ela não vai conseguir dar aula, sabe? É muito do grupo também. Eu achava que a questão do vídeo, ela não impactava no grupo, né? Que era uma coisa meio que cada um com a sua internet, entendeu? Então, tipo assim, se o meu vídeo, minha internet tá ruim, eu desligo o meu vídeo, mas não que se a minha tá boa, não teria problema eu manter. Então, na verdade, interfere no grupo. Interfere. Bom, vamos adiante. Ajuda a evitar que a hierarquia neutralize a criatividade coletiva ao despertar a iniciativa de todos com igual oportunidade e importância. Isso é muito comum, especialmente em ambiente corporativo, né? Eu acho que mais no ambiente corporativo do que no ambiente público do setor governamental, né? Você está junto com o diretor, com o gerente, com alguém que tem uma posição de autoridade, de comando, de poder, obviamente que isso cria barreiras, né? Isso inibe as pessoas de falar, né? Por isso que tem uma série de técnicas e mecanismos que preservam o anonimato. E as ferramentas digitais, elas são muito interessantes. Por exemplo, o Mentimeter, né? E outros mecanismos de escolha, onde a pessoa não revela a autoria, exatamente para isso, né? Para evitar que você fique inibido diante do teu chefe e não consiga desenvolver um raciocínio mais reflexivo, mais crítico, que é importante, né? A facilitação, então, ela não nega, esconde ou ignora a existência de divergências, mas, ao contrário, ela reconhece a diferença e o posicionamento de cada um, oportunizando espaço democrático de debate em condições de igualdade e, por isso, facilita a geração de novos consensos. Tudo isso é teórico, né? Mas, enfim, são diretrizes, são princípios da boa facilitação de grupos, né? Da boa moderação de grupos que a gente tem que na medida do possível, adaptar e seguir, né? De qualquer forma, aqui eles trazem esse pensamento interessante, né? A inovação não vem apenas de dar incentivos para as pessoas terem ideias brilhantes, ela vem da criação de ambientes onde as ideias possam se conectar. Então, sempre essa questão do ambiente é muito enfatizada, né? Você não precisa se preocupar muito, por mais contraintuitivo e paradoxal que isso seja, com a busca imediata do produto, da entrega, né? Essa coisa do produtivismo que a gente tem
olha, você tem a meta que cumprir, você tem que se preocupar como facilitador em criar um ambiente, em dar as condições e confiar que as pessoas naquele ambiente vão dar o melhor de si, né? Vão desenvolver todo o seu potencial criativo, vão estar motivadas cognitiva e emocionalmente para se empenhar colaborativamente no trabalho, né? É um ponto de vista interessante, né? Tem certos limites, mas porque o ambiente não faz mágica, né? O ambiente não faz tudo. Eu diria que o ambiente e as pessoas juntas, conectadas, que produzem os resultados, né? O papel do moderador, né? Mobiliza a energia dos participantes, né? E mobilizar a energia não é simples, né? Porque você tem que tocar as pessoas do ponto de vista emocional, né? Não adianta chegar assim para o Moisés, Moisés, levanta, faz alguma coisa. Não vai dar nada, né? Se eu não dialogar... Eu obedeço. Hein? Eu obedeço, cara. No seu caso é diferente, foi um mau exemplo, tudo bem. Se o facilitador não dialogar com a realidade que as pessoas vivem, e, né, aquela frase, né, se faz sentido, faz sentido. Então, é complexo, né? Aperfeiçoar a postura individual no trabalho coletivo, reforçar a confiança, né? Se ter autoconfiança é uma coisa complexa, né? Imaginem como se faz com que um grupo tenha autoconfiança coletiva, né? Colocar perguntas que auxiliem a discussão e a exposição de pontos de vista. Toda essa abordagem é muito baseada nessa questão, fazer perguntas, né? Eles chamam até de fio condutor. Por isso que, às vezes, quase sempre, eu diria, é mais importante saber fazer perguntas do que achar as respostas. Porque as respostas nem sempre existem ou estão estruturadas. Mas a gente pode ter a melhor resposta para uma pergunta equivocada e caminhar de forma célere, rápida e eficaz na direção equivocada. Então, a pergunta é fundamental, né? Saber estruturar um curso, uma oficina, um evento, uma reunião, com perguntas de forma lógica, de forma sequencial. Aprender a interagir democraticamente, né? Aprender a dialogar sem atropelar, sem passar por cima das divergências. Oferecer técnicas apropriadas, por isso que é importante, ainda mais agora, né, no ambiente digital. Experimentar novas formas de comunicação e ampliar a capacidade de decisão. Isso aqui é muito importante hoje, porque a gente vive num mundo de ênfase muito grande a um processo que eles chamam de desresponsabilização, né? As pessoas não se responsabilizam pessoalmente pelo processo decisório, por assumir os efeitos e os resultados e os impactos daquilo que elas decidem fazer ou não, da sua omissão. Então, o facilitador, o moderador de grupos, de oficinas participativas, ele tem que tentar criar um ambiente onde as pessoas se responsabilizem, se sintam cúmplices, né? Partes interessadas, mais do que parte interessada, se sintam responsáveis, se sintam, digamos assim, protagonistas do que as reuniões, do que os processos produzem, né? Jackson. Isso engaja, isso produz um processo de engajamento, né? Diga. Jackson, quando você fala esse processo de decisão, estimular, você fala estimular a pessoa a verbalizar uma decisão que ela tem que tomar frente ao grupo, numa conferência como essa que a gente está fazendo, seria isso? Sim, né? Pode ser nesse sentido também. Do ponto de vista verbal, de construir uma narrativa, né? Obrigada. Não sei se é isso, Olivia, que você queria... Que quando você fala do último item, né? Experimentar novas formas de comunicação e ampliar a capacidade de decisão. E aí, assim, quando você está num grupo como nós estamos agora, e tem um tema que precisa ser decidido, e tem alguém que tem a capacidade de tomar essa decisão. Então, nesse momento, nesse ambiente que a gente está, seria estimular a verbalização da opinião dessa pessoa, né? Sim, porque a ênfase dessa abordagem
é que a facilitação de grupos, a moderação de grupos, é um processo de empoderamento do grupo, e não de reforço individual desse ou daquele ator ou agente dentro do grupo. O grupo tem primazia, ele vem antes do que os indivíduos. Os indivíduos compõem o grupo, mas o que importa é a posição do grupo, né? É uma abordagem que, obviamente, privilegia sempre a geração de um consenso coletivo, né? Que é composto, afinal de contas, pela interação das pessoas, né? E eu acho que, de certa forma... Desculpa. Oi. Não, eu acho que... Desculpa. E eu acho que, de certa forma, esse estímulo, ele pode ser também, enfim, por meio de artifícios, vamos dizer assim, né? Usar uma ferramenta adequada ou, de repente, fazer a pergunta certa, né? Uhum. Exatamente. Deixa eu só ver que horas são. 11 horas. Nossa, o tempo voa. O tempo voa. Então, o papel do facilitador é criar isso que se fala tanto, né? Ambientes de empatia. E empatia é essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, né? Que muitos cientistas aí da área comportamental chamam de alteridade. Você julgar uma situação, um momento de, por exemplo, divergência ou de conflito, não com os teus critérios pessoais, mas com os critérios daqueles que estão participando do processo de conflito ou de reflexão. E com isso fazer um cotejamento, né? Fazer um match entre os teus critérios de julgamento e os critérios dos outros, né? E poder identificar no contraste, na divergência, na diferença, o que une, o que sobrepõe, o que tem de elementos comuns e reforçar esses elementos comuns. Isso é criar empatia. Não é ignorar as divergências, não é saber que a gente pensa diferente, mas é reforçar aquilo que nos une, que nos torna convergentes. Então, criar um ambiente de viabilização de trabalho para temas que são delicados em geral, né, que são os temas polêmicos, aqueles que causam muito debate, muita divergência. Prestar atenção, isso é muito importante, né? Isso vem com o tempo, né? A gente tem até livros que falam sobre isso, tem um livro famoso dos anos 80, O Corpo Fala, né? Que é um clássico. Movimentos corporais, isso no mundo digital é terrível, né? Porque eu só vejo cabeças, né? Você só vê em cabeças. No mundo digital, a gente não vê a expressão corporal das pessoas. E isso afeta muito o processo de comunicação, porque mais da metade da comunicação não é verbal. Os estudiosos do assunto, depois tem 1 ou 2 slides que falam sobre isso, dizem que a nossa comunicação acontece por signos, por sinais não verbais, né? Boa carga de comunicação é por aí, a gente perde isso no mundo digital. Então, quando a pessoa, numa reunião, a gente sabe pela experiência, né? Se reclina e joga o corpo para trás, né? Então, um sinal de recusa, que a reunião está enfadonha, de falta de empatia, né? Ou começa a desenhar alguma coisa, ou a atenção vai para outro lado. E cruza os braços. Cruza os braços. Os dispersores de atenção no mundo digital são terríveis, né? Porque e quando eu não tenho o vídeo de vocês, quando o moderador perde o contato visual, ele não sabe se as pessoas estão ouvindo, se elas estão sentadas na frente do computador, se elas estão na cozinha tomando milkshake, se elas estão passeando na rua, se elas estão cuidando do cachorro, trocando a fralda do filho, sei lá. Pode fazer qualquer coisa, né? Ou como eu, brincando antes, fiz, coloquei uma fotografia minha simulando prestar atenção, né? Através de uma imagem fake, né? Então, é muito difícil isso no mundo digital. Um dia, talvez, inventem algum tipo de software, né? Uma pulseira eletrônica, sei lá, algum dispositivo virtual, um chip que presencialmente assegure que a pessoa está conectada e está ligada no que o grupo está discutindo, mas ainda não existe isso, né? Já estão desenvolvendo, Jackson. Meu filho do Rogério está trabalhando num projeto assim, que ele está fazendo
Sério? produto que cada um tem seu avatar. Caraca. É, de uma empresa portuguesa. Bem bacana. Já daqui a pouco já tem. Mas é por aí, né? Porque esse mundo não tem volta, né? Não só porque outros vírus virão, com o perdão da cacofonia da frase, né? Outros vírus virão, mas também porque o digital é uma estratégia permanente, né? De produtividade, redução de custos e tal. Viveremos um mundo de avatares, com certeza. Identificar os vários sons do silêncio. Isso aqui é interessante, né? Não é parece aquela música do Simon, né? E Garfunkel, né? Sounds of Silence. Tensão, conflito, medo, reflexão, expectativa, desinteresse, desconfiança, isso é terrível, né? Quando a gente está num curso, numa oficina, numa reunião, e diz assim, bom, e aí, pessoal, o que vocês acham? E aí ninguém acha nada. Silêncio, assim, absoluto. O facilitador tem que, em fração de segundos, sacar na hora o que está acontecendo, o que está rolando aqui, né? E que ele não está percebendo, às vezes. E inventar um plano B, ter uma alternativa para sair disso, porque isso pode comprometer todo o trabalho, né? E quanto menos a gente conhece o grupo, quanto menos amigável, quanto menos protegido for o ambiente da facilitação, da moderação, que não é o caso nosso aqui, que é um ambiente totalmente familiar e quase que doméstico, né? Porque a gente se conhece há muitos anos. Pior é isso, né? Porque a pessoa não está familiarizada com os códigos, com a cultura organizacional, né? Com uma piscada significa uma coisa, uma postura corporal, né? As pessoas que se conhecem há muito tempo têm códigos de comunicação que, às vezes, só elas conhecem. E isso, às vezes, criam armadilhas terríveis para quem está moderando, facilitando uma oficina. Por isso que as aulas, assim, os processos educativos, quando tem turmas muito grandes, 40, 50, 100 pessoas numa sala de aula, são terríveis do ponto de vista pedagógico, porque eles são impessoais, são formais demais, são máquinas, né? O professor não olha nem a cara do aluno. E no mundo digital isso é terrível, né? Eu fiz um curso esses dias, não sei aonde, acho que uma FGV, sei lá, que tinha 400 pessoas assistindo. Quer dizer, é mais fácil comprar o vídeo, assistir, porque tanto faz ter presencial online do que ter a gravação. Mesma coisa, é mais barato ter a gravação do que pagar o cara para estar lá gravando de forma presencial ou digital, né, online. Prestar atenção na topografia do grupo, né? Topografia é como é que as pessoas se... Quer dizer, isso aqui serve para o presencial, né? Pensando bem agora aqui com vocês, no digital, as pessoas estão colocadas numa tela, né? Todas de forma igual. Talvez a gente pudesse fazer alguma reflexão aqui sobre o uso do áudio, do vídeo. Mais adiante tem uma frase que vai retomar essa questão do campo visual, né? Que no digital cria um paradoxo muito doido para resolver. Procurar estabelecer uma relação de empatia com o grupo. Então, essa é a conclusão, né? Princípios de facilitação. Então, regrinhas, né? Regras de bolso, que são orientações gerais. Respeito é a primeira delas, em qualquer condição. Essa é uma abordagem que eles falam, não é negociável, né? Não é condicionada, é incondicional. Em qualquer circunstância, mesmo em situações de maior conflito, de maior tensão, de maior questionamento da autoridade do facilitador, do moderador, você tem que manter não só o facilitador respeitar as pessoas, mas garantir que o ambiente seja um ambiente em que as pessoas se respeitem, né? Respeitem as suas individualidades, respeitem as suas identidades, respeitem o seu modo de ser, o seu ritmo de ser. Isso é muito importante. Porque numa sala você tem pessoas com histórias diferentes, tradições diferentes, culturas diferentes, modos de ver o mundo, né? Os pontos de vista. E para qualquer processo de construção coletiva, o primeiro passo é respeitar essa condição, né? Respeitar essa condição. Inclusive das pessoas que não querem participar.
Ó, eu não quero fazer o post-it, eu não quero, tem outras formas de me comunicar, né? Enfim, tem que respeitar isso para entender como engajar aquela pessoa de uma forma alternativa, de uma forma diferente. Transparência no processo, cumprir o contratado, clareza na metodologia, isso aqui é importante, né? Mesmo que a metodologia for confusa, como na nossa oficina, aqui que tem um caráter meio experimental, né? Eu estou construindo um avião em pleno voo, estou fazendo uma oficina sobre uma oficina, então estou fazendo e dizendo para vocês como é que eu estou fazendo. É importante sempre ter um roteiro, né? Ter uma ideia de por onde a gente vai começar, qual é a trilha que a gente vai caminhar, onde é que a gente quer chegar, que tipo de improvisação ou de coisas imprevistas a gente pode ter no caminho, né? Acordar sempre o objetivo de cada etapa no processo. Essa ideia é importante, né? Ter consciência de que o processo pode ser redefinido e que o facilitador é um dos elementos dessa redefinição, mas não é o único. Definir claramente os papéis do grupo e do moderador. Autonomia do grupo. O grupo tem autonomia na definição de conteúdo, na tomada de decisões e na definição de resultados. Essa questão da autonomia é super importante, né? Lembrei agora que aquele filósofo e biólogo chileno, né, o Maturana, ele falava que o importante não é ser feliz, o importante é ter autonomia, né? Porque o conceito de felicidade é individual e ele muda. Então, as pessoas têm que ter autonomia para decidir qual é o seu conceito de felicidade, né? Então, a autonomia é muito importante. E aqui a autonomia não é só individual, é a autonomia do grupo. Autonomia é capacidade de decisão e capacidade de assumir as suas próprias decisões. Ela está muito vinculada ao processo de responsabilização. A autonomia ocorre plenamente dentro de certos limites e regras definidos pelo grupo. Então, a autonomia nunca é absoluta, ainda mais em organizações rígidas, hierarquizadas, verticalizadas. Ela sempre tem limites. E essa tensão entre a autonomia do grupo e a cultura organizacional é uma tensão que faz parte da paisagem. Não tem como fugir dela. A gente tem que saber administrar, saber gerenciar, saber conviver com ela, porque se a gente não souber conviver com isso, vai ser ponto de geração de neurose, de paranoia, de todo tipo de adoecimento pessoal e coletivo. Toda organização tem uma cultura, a gente tem que tentar mudar, melhorar, obviamente, mas saber conviver com aquilo que não pode ser mudado, né? Que é, por exemplo, um marco legal, um limite da estrutura jurídica, né? Participação. Oi? Alguém queria falar? Participação e igualdade. Todos podem opinar, todas as opiniões têm igual valor, o grupo pode manter ou descartar qualquer contribuição individual. Então, vocês vejam que aqui é sempre o grupo, né? Não é o moderador, o facilitador, o coordenador. Quem descarta e quem assume é o grupo. Tanto que tem aquela regrinha de bolso que diz o seguinte: quando o post-it, ou o cartão, ou a contribuição sai do universo individual e vai para o ambiente coletivo, quando vai para o quadro branco, né? Vai para o board lá, vai para a parede, aquilo não pertence mais ao indivíduo, pertence ao grupo. Mesmo que o indivíduo queira retirar, é o grupo que tem que decidir sobre isso. É uma regra para evitar com que as pessoas acabem pessoalizando as questões. Né? Quem propôs isso? Quem propôs aquilo? Evidente, para esclarecer algum ponto que ficou em dúvida, o que o fulano quis dizer com isso, tudo bem. Mas do ponto de vista de decidir se é válido ou não, é interessante que isso seja um processo coletivo, né? Então, acho que são 4, 5 regrinhas interessantes, né? Respeito, transparência, autonomia e participação. Tem outras que a gente poderia acrescentar, mas acho que essas são as mínimas, né? As básicas, né? Esse slide eu coloquei, por quê? Porque pensar facilitação de grupo e pensar moderação de grupo num mundo, né, onde essa geração Z está cada vez mais presente, atuante e assumindo postos de controle e comando, é muito desafiador, né? Então, o que é essa geração Z? Isso aqui eu peguei da A.T. Kearney, é um estudo que eles fizeram já há alguns anos, não é tão recente. Eles são nativos digitais, né? Eles têm essa coisa do digital no DNA,
compartilham conteúdo, quase sempre em comunidades fechadas e pequenas. Isso é outra característica, né? A fragmentação da sociedade moderna é cada vez maior. A gente não vive um momento de aglutinação, pelo contrário, de dispersão. Grupinhos digitais que se organizam nas redes sociais com cada vez mais presença, né? Tolerância, eles são uma geração pós-raça, pós-gênero, ser único é o que mais importa. Então, é um outro mindset, diferente dos baby boomers, dos millennials e outros, né? Responsáveis, numa recessão global demorada, eles têm que trabalhar, quer dizer, essa noção de que eles têm que se virar. Autoeducados, com acesso à informação, ganho educação e transparência. Empreendedores, muitos dos seus ídolos fundaram negócios radicais. Então, tem essa coisa de, sei lá, o meu filho mais velho queria ser, quando adolescente, jogador de futebol. O mais novo quer ser youtuber. São universos radicalmente diferentes. Socialmente conscientes, admiram a coragem e o empreendedorismo social. Então, é um tipo de, sei lá, de perfil que exige, assim, é difícil criar um consenso colaborativo, participativo, cooperativo numa sociedade onde a geração Z está cada vez mais dominante, eu acho. Assim, minha impressão pessoal, né? Não sei o que vocês acham. A outra estatística que diz que hoje, no mercado de trabalho das sociedades mais desenvolvidas, né? Aqui a gente está falando do quê? Da realidade europeia, né? Japão, Coreia, Estados Unidos. A média de permanência no emprego é de 5 anos e a média de sobrevida das habilidades é de 4 a 5 anos também. Significa que quando a pessoa sai de um emprego, ela não consegue nem sequer voltar para o emprego anterior, porque as habilidades que ela adquiriu já não são mais úteis. Elas não são mais válidas. Ela tem que estar num processo permanente de reciclagem e aprendizagem, Ela tem que ter flexibilidade, eles chamam de flexibilidade cognitiva, né? Silvio Meira estava falando sobre isso esses dias num webinar. Flexibilidade cognitiva. E essa coisa de aprender a aprender não é fácil. Não é fácil, porque você, por exemplo, eu fiz faculdade de economia. É difícil eu desapegar de toda uma estrutura e de conceitos que eu construí durante 4, 5 anos depois, mas tanto tempo, mestrado, doutorado, estudando, para construir coisas totalmente novas. E é isso que está acontecendo, né? Com um ritmo avassalador. A gente tem essa coisa, por exemplo, do design thinking, é uma coisa que vem de 10 anos para cá. Talvez menos, né? E na minha formação acadêmica, jamais tinha ouvido falar nisso, nos anos 80 e 90. E isso é uma coisa que vem do final dos anos 90, meados dos anos 90. Mas, enfim, esse é um mundo normal. Hoje, ou a gente se adapta a isso e sobrevive nessa condição, ou a gente cria processos, como eu já falei, de adoecimento, né? Tem gente querendo entrar aqui. Bom, gente, então, indo adiante no nosso roteiro aqui, para moderação, para facilitação de grupos, a abordagem recomenda que a gente sempre faça um roteiro de perguntas, né? Que eles chamam de fio condutor. O primeiro set de perguntas, elas têm que dar conta desse tema, assim. Qual é o objetivo? O que eu quero com aquela oficina, com aquele curso, com aquela reunião, com aquele evento? Então, tem que construir perguntas nesse sentido, né? Eu quero ter o que como é que eu tenho que construir isso? Por que eu vou fazer essas perguntas? Com qual sentido, né? Que tipo de pergunta eu vou usar? Eu vou usar uma pergunta que vai permitir múltiplas respostas? Eu vou usar uma pergunta mais dirigida, mais fechada, mais confinada, mais focada de escolhas, uma escala? Eu vou ter uma dinâmica de moderação adaptada para facilitar as perguntas de acordo com os meus objetivos. Como é que eu vou pedir essas respostas? De que jeito? De que maneira? Qual é o protocolo que eu vou usar? Como é que eu vou coletar essas respostas? Como é que eu vou organizar num quadro digital, num software qualquer? Mas eu tenho que prever, tenho que planejar isso. Qual é o produto final dessa pergunta? Que tipo de mosaico, que tipo de constelação eu vou ter
de elementos que eu vou compor, que tipo de nuvens de conceitos eu vou construir, né? Porque isso é o resultado final de um processo colaborativo, né? Os painéis que a gente vai produzir, e como as perguntas vão ser encadeadas, porque essa questão do fio ser lógico é super fundamental, né? Tem que ter ideia de início, meio e fim. Mesmo que os fins sejam múltiplos, porque os fins nem sempre são os únicos possíveis. Há múltiplas possibilidades, né? Há sempre alternativas. E a gente pode, na melhor das hipóteses, conhecer 2 ou 3. A gente tem que fazer um esforço para sistematizá-las e enumerá-las, né? Então, a sequência de perguntas é importante, né? Para que o grupo faça de uma forma que faça sentido sempre para o objetivo final da moderação. Então, são questões que orientam a elaboração do conjunto de perguntas, né? E a grande questão que a gente coloca, então, indo mais agora para a questão de como fazer tudo isso no ambiente remoto, né? É enfrentar essa conjuntura, né? Eu achei muito interessante essa imagem, né? Até porque ela quebra um paradigma, né? Não é uma mulher que está fazendo isso, é um homem, né? Com 2 crianças, um computador cheio de brinquedos, com notebook, celular, um monte de agendas e fazendo reunião ao mesmo tempo. Essa é a nossa realidade. Essa frase está em inglês, mas obviamente que em inglês parece até que tem mais charme, mas em português não é só a gente que está no trabalho desde casa, como a gente está aqui, né, fazendo uma atividade laboral, mas é a nossa casa que entrou dentro do ambiente de trabalho. Então, esse é o drama, esse é o paradoxo, né? A gente confundiu esses 2 ambientes e a gente não estava preparado para isso, né? E a gente foi jogado de uma forma totalmente abrupta, né? Estamos nos adaptando durante o processo. Existe uma cientista social que escreveu esse artigo, eu botei o link aqui, depois vocês podem consultar, que ela tem uma visão mais otimista, né? Ela diz que não é tão verdade que a nossa casa entrou dentro do trabalho. Na verdade, é que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? E a fotografia que ela colocou no artigo é sugestiva, né? Uma pessoa numa praia com um notebook e tal, um ambiente bem idílico, assim. Eu acho um pouco forçado isso, mas tem, obviamente, um ponto de verdade, né? O mundo digital nos libertou de uma certa prisão física, né? Espacial que a gente tinha de fixação nos locais. Tanto que até há tendências novas no urbanismo, porque as cidades do futuro vão ter que ser totalmente repensadas, né? A mobilidade urbana, os padrões de mobilidade vão mudar, os padrões construtivos dos escritórios, dos ambientes, todos vão mudar em função disso, né? Na medida que mais da metade das grandes empresas no mundo já afirmaram em pesquisas que não voltarão a ter trabalho presencial mesmo depois do fim da pandemia, né? O que a gente tem que atentar é que isso tem uma dimensão que precisa ser mais estudada, que não é tão legal, que é até às vezes meio patológica, que é essa confusão do ambiente laboral com o ambiente privado, doméstico, que mistura lazer e trabalho, não no sentido construtivo, mas no sentido de gerar confusão mesmo, né? De gerar perturbação de uma rotina em que há certas proporções na energia que as pessoas gastam para as dimensões que são importantes para a vida, né? Você não pode estar 24 horas conectado no trabalho, nem estar 24 horas dormindo, né? Ou fazendo atividades de lazer. Você tem um conjunto harmonioso de atividades. E isso está causando problemas, né? Tanto que tem terapeutas que estão recomendando o seguinte: deu 6h30, 7, 8 horas, desligue o celular, não assista mais TV, né? Porque as fronteiras entre vida pública e vida privada no digital, elas se diluem completamente, elas desaparecem completamente, né? Você está conectado o tempo inteiro. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Como é o contato humano no ambiente digital? 3 dimensões da comunicação. 10% palavras,
linguagem corporal 55%, entonação, ritmo, volume da voz 35%, feromônios, né? Isso aqui é uma cientista, depois tem o link dela, uma cientista comportamental americana, que tem um TED maravilhoso, que depois está aí no YouTube para a gente ver, e que ela coloca exatamente essa questão para problematizar o que está acontecendo hoje no mundo digital, né? A gente está tendo que reaprender, ela diz isso, né? O cérebro humano está tendo que reaprender a se comunicar num novo ambiente, que não é natural. Nós passamos 200 mil anos criando condições neurológicas de se comunicar de um jeito que, de repente, não são mais úteis, não são mais funcionais, né? Precisamos reaprender a nos comunicar. Essa pesquisa é super interessante. Eu acrescentei na apresentação, porque quando eu fui fazer os slides, eu fui puxando coisas da memória e tal. A Microsoft fez uma pesquisa em 2015, aqui está o link, com o Canadá, né? É uma pesquisa na área de marketing de consumo, e uma das questões era quantos segundos o ser humano no mundo digital consegue manter focada a sua atenção. E a conclusão deles, que de 2000 para 2013, tinha reduzido de 12 para 8 segundos, e que isso era inferior à capacidade de concentração de um goldfish, de um peixinho dourado. Então, isso mostrava o quê? Mostrava exatamente essa volatilidade, né, imagética, né? Imagem vem de mag, né? Que é imagem, que vem, é a mesma origem da palavra mágica, né? O mundo hoje é um mundo de imagens. O que é o design thinking? Design thinking é um processo de construção coletiva através de um desenho encadeado com figuras no lugar de textos, de narrativas, ou a transformação de narrativas que são textuais em figuras, em imagens, em desenhos. O que é o Miro? O Miro é um quadro branco que substitui aquela lógica de estantes, caixinhas e prateleiras que a gente usa, por exemplo, no Internet Explorer. Então, ao invés de ter várias pastas num diretório, onde em cada pasta eu organizo um assunto, eu tenho um quadro branco infinito e cada tela, cada frame daquele quadro, eu coloco um assunto. E aquilo é visto, é manipulado, é gerenciado através do controle de zoom. Zoom in, zoom out, eu consigo rolar, eu consigo arrastar. É outra lógica baseada nessa questão da visualização, né? da atenção. E é por isso que a atenção hoje é visual, né? É por isso que ninguém lê textos com mais de 2 páginas, nem assiste vídeos com mais de 10 minutos, né? Isso é bom e ruim. Eu sempre ressalto isso, né? Nunca tem uma única dimensão. Tem um aspecto positivo e um aspecto não tão positivo que precisa ser visto. Tudo depende da circunstância em que isso é aplicado, né? Por exemplo, questões muito complexas não podem ser vistas com 10 post-its e textos de 2 páginas. Precisa mais, né? Agora, é preciso também traduzir questões complexas em narrativas mais simplificadas, mais comunicáveis. E o facilitador e o moderador de grupo, ele tem muito esse desafio, né? Como traduzir para um grupo heterogêneo, com opiniões diferentes, coisas complexas, de um jeito visual, no mundo digital, onde as pessoas estão longe, não tem aquela informação tácita que você descobre tomando um cafezinho, saindo junto na garagem, convivendo no corredor da agência, né? Muitas informações que você tem fora do ambiente de reunião e que ajudam na reunião. Esse é o problema. A gente só se encontra aqui, na telinha do computador. E daqui que a gente tem que extrair todos esses insumos comunicativos, informativos, para produzir as nossas conclusões, as nossas reflexões, né? Jadson, eu não sei se com vocês está acontecendo isso, mas assim, nas reuniões que eu tenho participado, que não são poucas, né? Falo que eu nunca trabalhei tanto,
A gente, em alguns momentos, por exemplo, se eu estou com a Adriele numa reunião e a gente precisa trocar alguma coisa ou dar um feedback por alguma coisa, a gente está usando o WhatsApp. No mesmo momento da reunião, sabe? Porque, assim, às vezes alguém pode perguntar alguma coisa ou a gente, de alguma forma, não falou tudo que sabia, sei lá, qualquer coisa que possa acrescentar. Então, a gente está fazendo isso, ao invés do corredor. Não, e é uma estratégia, Júnia, que numa reunião presencial, tipo assim, durante a reunião está acontecendo, nem sempre você não teria oportunidade de alinhar uma, sei lá, uma conversa ou fazer alguma coisa, né? Então, quer dizer, são novas formas de lidar com, enfim, com a situação mesmo. É verdade. E o que eu acho que nessa oficina da ENAP, esse tema foi levantado, foi discutido e é um tema recorrente, né? A gente se adaptou como pôde, né? A gente foi para a guerra com as armas que conhecia, WhatsApp e outras, mas em algum momento a gente, ou sei lá, os pesquisadores devem estar estudando isso, a gente tem que parar para pensar sobre tudo isso. Será que essa foi a melhor estratégia? Será que esse é o melhor caminho? O que está acontecendo? Será que ter 50 grupos de WhatsApp é razoável? Né? É sadio psicologicamente? A gente consegue ser produtivo assim? Não tem outro jeito melhor de organizar as informações, de conviver, de se relacionar? Isso tudo vai ser, com certeza, melhorado no futuro, né? Mas o que eu percebo hoje, como leigo, né, eu não sou estudioso das questões comportamentais, por mais que eu esteja começando a me interessar a estudar sobre isso, é que há uma poluição de ferramentas, de instrumentos, de softwares, todo dia a gente entra na internet e tem uma nova ferramenta para fazer um novo tipo de slide, Isso cria uma situação de perturbação, de insegurança, em que, às vezes, você entra numa reunião e a pessoa fala, vamos usar o XYT? E você nunca vi falar do XYT, para que serve esse negócio? Isso cria uma insegurança muito grande. Você fica meio perdido, é uma selva cacofônica de letras e de símbolos, de linguagens, de scripts e de algoritmos e tal. O mundo da TI, o Alexandre, felizmente, está aqui para nos ajudar nesse debate. Ele ganhou uma importância tão grande que ele colonizou, ele está dominando todos os campos, assim como a economia entrou nas ciências sociais dos anos 40, 50, né? Hoje, as ciências da informação estão entrando na sociologia, na antropologia, na economia, na área organizacional, na área administrativa, tanto que a gente está usando termos de TI corriqueiro, né? Eu vou mutar, eu vou deletar, eu vou linkar, né? As pessoas estão aprendendo linguagem de computação nas escolas, as crianças estão fazendo isso hoje, como aprendiam português, matemática, né? Jackson, só dar um exemplo. Quando eu fiz meu curso de economia, nos anos 90, eu tinha estatística 1, 2, econometria, a gente fazia tudo usando naquela época a famosa HP12, né? No papel, né? Hoje, as turmas da minha faculdade estou usando linguagem R, linguagem Python, no lugar, ou seja, estou usando outras ferramentas. Exatamente. E o grande problema, Alexandre, e a gente discutiu isso no curso, e também aqui eu vou levantar algumas questões nisso, quando a gente não tem tempo para refletir sobre o sentido das coisas e ter uma visão de perspectiva um pouco mais ampla, a gente acaba fazendo com que a ferramenta preencha esses vazios. E a gente acaba se deslumbrando com as ferramentas e elas acabam se tornando absolutas. E isso gera uma baita distorção em muitas coisas, né? Então, as pessoas vivem um mundo de ferramentas, né? Só para ter uma ideia, hoje em dia na TI tem um movimento mais crescente. Em vez de ensinar as pessoas como fazer, ele se preocupa em ensinar as pessoas por que fazer. Justamente por esse tipo que ferramental facilita muito a nossa vida, como fazer.
Até porque, Alexandre, as ferramentas estão se tornando cada vez mais amigáveis para as pessoas leigas. A grande questão é, por que você está usando isso? Para qual finalidade? O que você vai produzir? Que sentido isso tem? E isso não é raciocínio lógico-matemático. Isso é maturidade, é inteligência emocional, é soft power, é soft skills, né? Isso é diferente do que fazer tabela em Excel. Não que seja desimportante fazer tabela em Excel, mas cada coisa tem o seu peso, né? Exatamente. Bom, como é o contato humano no ambiente digital? Isso aqui é interessante, né, gente? Vamos pensar nessa frase. Quando eu olho para você, vocês são vocês, né? Nessa experiência que a gente está tendo aqui, o meu personagem é o facilitador, e o personagem de vocês são os participantes de uma oficina. A imagem na tela, não olho diretamente para a câmera, que é você. Quando eu olho para a câmera, eu perco o contato visual com a sua imagem. Então, eu estou lendo um slide, eu não estou olhando para vocês. Se eu olho para vocês, como eu estou olhando agora, eu estou olhando para um objeto inanimado, uma câmera, mas eu não estou olhando para a imagem da apresentação. Então, eu tenho que escolher se eu olho para a apresentação da minha aula aqui, ou se eu olho para vocês. Eu fico nesse dilema o tempo todo. Isso é uma loucura. A gente faz isso instantaneamente, mas se parar para pensar, esse contato visual, ele não existe. A menos que eu tivesse um teleprompter por trás da minha câmera aqui, né? E resolvesse isso. Mesmo assim, ia ser complicado. Mesmo assim, ia ser complicado. O contato visual, olho no olho, muda no ambiente digital. Perdemos elementos no processo cognitivo. Isso parece evidente, não precisa nem comentar, né? Quadro perceptual é mais fragmentado, faz o cérebro reprogramar sinais e interpretações. É isso que a gente está vivendo, né? Cada um do seu jeito e a humanidade como um todo, né? Reprogramando modos de funcionamento. Temos a ilusão do controle. Numa conversa presencial, não podemos desativar o áudio, né? Eu estou conversando com Moisés sobre algum assunto, pessoalmente lá na BDI, lá em cima, não posso dizer, vou te mutar agora, enchi o saco, né? Nem desligar a câmera, nem abrir várias abas simultaneamente. É muito comum isso, eu faço isso direto. Eu estou num webinar, achei enfadonho, mas eu não posso desligar, eu abro 3 abas no outro monitor aqui e fico acompanhando outra coisa. Eu não posso fazer isso no mundo presencial, né? Então, e não é nem só... Desculpa, Jackson, te interromper, mas uma coisa que eu acho interessante no virtual é que, às vezes, não é nem só porque está enfadonho, é porque a pessoa menciona um artigo, menciona, enfim, faz uma referência, você já vai dar um Google no negócio, já chega lá, já lê um pouco mais enquanto ela está falando, e aí você já consegue fazer um comentário em cima, tipo, tudo em questão de... Enfim, segundos. É complicado. Mas, ao mesmo tempo, Jackson, essa questão do... Igual a gente está aqui quando... Isso, saber respeitar os delays, né? Os atrasos. Porque os atrasos não são só tecnológicos, né? Os atrasos são do mundo, né? As pessoas, um fala, o outro escuta, né? A vida é assim, ou deveria ser. É assim, só complementando o que a Cláudia falou, essa questão de enquanto está ali na reunião e pesquisar em outro lugar, então fazer outras coisas simultâneas, isso eu até fiz no início, mas isso me trouxe tanta ansiedade, porque assim, eu estava fazendo uma coisa, depois fazia outra, no final do dia eu estava assim, super cansada, eu passei um mês assim, eu não sabia o que era, depois eu fui perceber que na verdade eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, além da minha rotina com filho pequeno, então assim, eu não conseguia muito me concentrar, e assim, eu comecei a realmente ter uma presença mais atuante, né? Então assim, estou numa reunião, estou fazendo alguma coisa, evitar de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque isso, assim, foi uma situação que aconteceu comigo, isso me trouxe muita ansiedade, muito cansaço. Jackson, gostaria de fazer uma pergunta. Com relação a o fato de você conseguir manter a atenção durante intervalos de tempo mais curtos, né? Você havia mencionado ali 8 segundos, coisa e tal. Enfim, é uma dificuldade muito grande de você conseguir, eu fiz um negócio,
conseguir transmitir a mensagem de forma tão curta, né? Imagina que você investiu anos da sua vida no tema e passar os temas, encadear um raciocínio, ter uma storytelling em blocos de 30 segundos que seja, é um negócio muito difícil. Como lidar com isso? Né? Reter a atenção, passar o conteúdo de maneira tão densa, tão compactada, né? Muito, muito. Eu te diria o seguinte, Valdênio, por experiência pessoal, minha, sua, nossa aqui, coletiva, você precisa conhecer profundamente o assunto para ter uma linguagem simples e saber se fazer comunicar, se fazer entender. Costumo dizer o seguinte, só as pessoas que não conhecem um assunto falam difícil, que a gente não entende. E, olha, a academia, é um lugar que eu parcialmente convivo, está cheio disso. Que, inclusive, usam esse tipo de narrativa como uma espécie de impostação de lugar de poder, né? Os lugares de fala. Porque, para ser simples, tem que ser muito sábio para ser simples, né? Para fazer um storytelling que faça sentido, rápido. É muito difícil, muito difícil. Então, virtualizamos as relações, né? Através do mundo digital. Essa ansiedade que a Camila falou, né? Todo mundo vive, eu acho que vai viver por um bom tempo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque há muitas distrações no nosso dia a dia. Isso gera uma confusão entre espaço privado, espaço íntimo, pessoal, e espaço público, coletivo e corporativo, né? Também faz parte desse dilema. Essa pessoa tem um TED sensacional, que eu coloquei o link aqui, a Susan Greenfield. Eu pensei essa frase, passar 10 horas na frente de telas tem forte correlação com anormalidades em exames cerebrais. Fiquei assustado quando li isso, mas tem pesquisas que comprovam isso, né? E a gente, às vezes, acha que resolveu o problema assim, né? Resolvi o problema, mandei e-mail, ou mandei simplesmente um like e acha que está tudo bem. Não está, né? Nosso cérebro criou atalhos, que são formas de se auto-iludir para resolver assuntos que são complexos, né? Então, recomendo a todos depois entrar nesse TED da Susan Greenfield. Jackson. O que eu achei interessante aqui foi isso aqui. Trabalhar remotamente não significa estar disponível o tempo todo. Essa forma de trabalho é potencialmente assíncrona, o que a gente vem discutindo aqui. Então, o pessoal já está chegando, já está sistematizando essas conclusões dentro do governo. E isso aqui, né? O valor do trabalho não está na métrica, mas na efetividade das entregas. Isso aqui é polêmico, isso aqui é contraintuitivo. Às vezes a gente acha que, muitas vezes, a medida é absoluta e é essencial. Inclusive, tem aquele viés clássico de a conduta se adapta à medida, né? A gente age conforme somos medidos. Que o pessoal de RH conhece bem, porque isso é muito comum acontecer nessa área de desenvolvimento pessoal. E como fazer isso no ambiente digital? Essa é a questão. Tem outros insights aqui interessantes, mas depois a gente pode ler com mais calma depois do curso, né? Eles sistematizaram os entendimentos sobre o trabalho remoto, os problemas do trabalho remoto e a adaptação das pessoas e dos órgãos ao trabalho remoto. Um painel de conclusões genéricas lá que eles trabalharam no grupo. Tá bom? Para a regulamentação do trabalho não presencial, são importantes, mas devem ser adaptáveis às diferentes realidades das pessoas e dos órgãos. Parece uma conclusão bastante óbvia, né? Que a regulamentação tem que ser flexível. Normas rígidas não vão dar certo. E alguns ministérios estão tendo muita dificuldade nessa área. Outra pesquisa que foi feita em maio desse ano, com o grupo do Labora, foi sobre aulas remotas, né? E o que eu achei interessante foi isso, 72% praticamente acham que a metodologia utilizada, né, não é adequada e precisa de revisão. Boa parte, assim, 18% queria interromper as aulas, né? Isso aqui no início das aulas remotas, né? Online, não presenciais.
lá na ENAP, com 39 respondentes da primeira oficina que eles fizeram lá. E aqui tem várias, tá, uma letra pequena, mas tem os motivos pelos quais as pessoas resistiram ao processo de aulas online, no início do processo. Então, tem toda uma revisão lá, várias oficinas acontecendo para trabalhar as aulas remotas e mudar as metodologias, né? Bom, gente, hoje tem muitas oportunidades de se aperfeiçoar no mundo digital. Eu coloquei essas três, né? A Udemy, a edX e a Coursera, são 3 fontes que todo mundo conhece, né? De cursos, só para constar nos slides. Uma primeira coisa que se faz na oficina são acordos, né? Então, todo facilitador, todo moderador começa o evento dizendo o seguinte: bom, quais são as nossas regras, né? Eles colocaram lá algumas coisas muito óbvias. O que o Moisés colocou agora, né? Cada um conversa de cada vez, quantidade importa, quer dizer, se as pessoas todas contribuírem, a gente vai ter maior chance de selecionar as melhores contribuições que mais representam o grupo em cada fase do processo colaborativo, né? É importante que as pessoas reflitam sobre as ideias que os colegas estão colocando, construção sobre as ideias dos outros, encoraje ideias doidas, não ter medo de errar, seja criativo, não se preocupe em falar bobagem, né? Eu sei que é difícil fazer isso, né? Porque todo mundo tem freios, e tem medos, e tem uma certa autocontenção e receio e tal, mas o ideal seria criar um ambiente que as pessoas pudessem livremente, sem nenhum tipo de vergonha, fazer isso. Seja visual, toda essa questão visual que a gente vem trabalhando, o mundo digital potencializou, levou ao infinito, tudo é visual agora, pouca coisa é narrativa escrita. Mantenha o foco, fique no assunto proposto, também é muito difícil, tem a ver com o que a Camila falou, né? As distrações são muito grandes no mundo digital, a gente tem a tendência sempre de abrir 2 telas, atender o WhatsApp, de telefone, sem falar do mundo doméstico. Quem tem filho, pior ainda, né? Cachorro. Tá? Não faça críticas nem julgamentos, né? O Jung tem até uma frase interessante: quando a gente não sabe sobre um assunto, a gente julga. Então, evitar julgamentos, se é bom, se é mal. E tem outras regras, né? Confie no processo, vai parecer caótico, vai dar errado e tudo bem. Eu acho até um exagero, né? Porque às vezes vai dar errado e tudo ruim, né? Porque não pode dar errado o tempo todo. Em algum momento tem que dar certo. Escute com profundidade, dispa-se de julgamentos. Problemas técnicos acontecem, a gente se adapta. Muito comum isso no mundo digital, né? Ah, minha tela parou lá, vocês estão no slide 30 e eu estou no 2. Caso da Olivia agora. Entra, sai de novo, não tem problema. Câmeras ligadas, que tem de gafe, de coisa acontecendo na internet, coisas hilárias, né, acontecendo, que as pessoas esquecem os áudios ligados, as câmeras ligadas, né? O tempo no trabalho remoto é diferente, a gente já percebeu isso, né? É muito mais cansativo, porque a gente está ligado em várias coisas, e cada vez que a gente muda o foco de atenção, as conexões neurológicas são desfeitas e refeitas, por isso que dá essa sensação de cansaço, e o cansaço emocional, o cansaço mental é muito maior do que tem um impacto maior do que o físico, né? Conecte-se com ideias, pessoas, corações, né? Quer dizer, botar emoção no processo é difícil, mas é importante. Participe. Não é uma reunião, é uma oficina, então as pessoas são convidadas, têm que ser desafiadas o tempo todo. E é aquilo que eu falei logo no início, né? Não se preocupar com o resultado, se preocupar em criar um ambiente. As pessoas é que vão criar os resultados. Então, são dicas logo no início, na parte de acordos, né? E o grande desafio, quando o facilitador começa a oficina, é isso. Como é que a gente vai engajar as pessoas, né? E as dicas que eles dão lá são dicas óbvias, mas elas estão colocadas sempre sobre aqueles 4 princípios que eu falei no início: respeito, transparência, autonomia, participação, né? Então, por exemplo, induza experimentação, estimule colaboração, né? Mostre, não fale. Muitas vezes o exemplo, talvez não, na maioria das vezes,
todas as vezes, quando o facilitador faz o que ele quer que o grupo faça, é muito mais educativo do que instruir as pessoas a fazer, né? E aqui tem o link da Design Thinking Bootcamp, que é uma das escolas de Stanford, que tem toda uma biblioteca de templates, de instrumentos, de ferramentas que trabalham esses elementos que estão colocados aqui, que estão disponíveis. Só que está em inglês, mas mesmo assim dá para traduzir, dá para aproveitar, né? A conclusão dessas coisas todas é isso, né? É sempre bom trabalhar com duas coisas, com a experiência das pessoas. Por isso que quando a gente for fazer uma oficina, coisa que eu não fiz nessa, até porque a gente já se conhece há muitos anos, mas numa oficina real seria recomendável, desejável fazer, saber as expectativas, ter uma ficha de expectativa antes da oficina para poder trabalhar com questões que façam sentido para as pessoas, né? Que façam as pessoas conectar com a sua história pessoal. Porque todo objetivo é isso, né? Empoderar o usuário. Não diga às pessoas como fazer, diga-lhes o que fazer e surpreenda-se com os resultados. Então, a questão de errar, o tema de poder saber que o erro é permitido, é possível, é necessário. E eu diria até, o erro é inevitável. Usando essa ferramenta, por exemplo, o Miro.com, não estou falando do conteúdo, do desafio da oficina, mas do manejo da ferramenta, como é que funciona, como é que a gente se comporta uns em relação aos outros para poder construir uma coisa colaborativa, a gente vai errar muito. A gente vai usar muito Ctrl+Z, né? Vai voltar, vai apagar muita coisa que não devia apagar, é preciso aprender, né? Tem a frase do Edson, que todo mundo usa, né? Mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Bom, eu vou passar rápido, porque são slides que eles usam mais para estimular as pessoas, né? Com frases de efeito. Acho que não vem nosso caso aqui tanto, porque a gente vai passar para a parte mais prática, né? Do que a gente fez, do que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo? A gente está discutindo oficinas, facilitação de oficinas remotas, né? Vendo propósito, contexto. A gente vai ver agora um mini curso super telegráfico instantâneo de Miro. Vamos colocar a mão na massa, formando, acho que, 2 grupos, talvez, né, Cláudia, pelo número de pessoas, para fazer uma experiência concreta usando o aplicativo. Vamos ver agora algumas coisas de dicas para tocar a oficina do ponto de vista de dinâmicas, né? Concretas, o processo de ideação que vai acontecer e a prototipagem de um caso simulado aí que a gente inventou para treinar o uso do aplicativo. Tá? O objetivo não é resolver os problemas da BDI, é só usar o aplicativo para saber como é que funciona. O processo, então, de facilitação da oficina, o como é uma combinação dessas duas coisas, né? De um lado tem um conjunto de ferramentas, o Miro, o próprio Zoom, que a gente está usando agora para se comunicar, o Mente, né? Que a gente já usou na BDI, Mentimeter, aquele sistema de votação, onde a gente escolhe várias opções, né? Eu acho que eu tenho até um caso para a gente testar e ficar trabalhando com ele. E os recursos, os vários que a gente usa em processos de discussão, de formação, de capacitação, pesquisa, apresentações, os vídeos, uma forma de abordagem, né? Muitas técnicas de design thinking que trabalham com visualização permanente, né? O como, então, a gente usa sempre esse software de comunicação, que é o Zoom, e eu coloquei aqui, gente, um link do próprio Zoom em português com um conjunto de vídeos instrutivos de como usar o Zoom em várias circunstâncias. Zoom no trabalho, Zoom na educação, Zoom em oficina, Zoom em capacitação, criando grupos. Então, todos os vídeos aqui, né? Eu botei um print aqui da tela, é muito interessante. Tem muitas coisas no Zoom que a gente não usa. O Zoom tem, inclusive, um quadro branco, que a gente pode usar para fazer coisas colaborativas, né? Compartilhar telas e tal. A gente só usa o modo de conversação, mas tem bem mais coisas.
O Mentimeter, né? O Miro, aliás, que a gente vai usar depois. Eu vou explicar o que são essas réguas aqui, a lateral e a régua de baixo, e a lógica do quadro branco, que é muito fácil, né? O Mentimeter, eu tinha até criado aqui uma enquete, mas acho que nem vale a pena, porque é uma coisa tão simplória. Com esse link aqui, depois a gente pode entrar, né? O Mentimeter, ele é usado em grandes grupos para fazer questões, às vezes para decidir questões. Naquela consultoria que a Plano fez com a BDI o ano passado, acho que foi o final do ano passado, né? A gente usou muito o Mentimeter, então vou passar direto, né? Bom, cuidados com ambientes digitais, a gente passou um pouquinho e a gente vive isso todo dia, né? Inclusive na oficina aqui, né? Ruídos externos, iluminação. Aliás, eu desliguei a lâmpada, né? Eu tenho sempre uma lâmpada aqui que eu botei um papel celofane na frente para não ter, chamam de ruído de luz, né? A iluminação é fundamental, né? Por exemplo, o Ilami está no escuro. Por quê? Porque tem uma luz que vem de trás dele, que é backlight, né? Que deixa o rosto dele escuro. Então, o ideal é sempre que a luz venha de frente. Eu pendurei, agora ele sumiu. Eu pendurei a minha câmera junto com a lâmpada, né? Peguei essas lâmpadas de cabeceira mesmo, pequenininhas, luz branca, e botei um papel celofane na frente, branco. Celofane não, papel cera, para quebrar um pouco a luz. Mas é super importante a iluminação, né? O melhor é a luz do dia, né? Para evitar sombras, né, no rosto. Limpar a lente. Esses dias eu participei de uma videoconferência e uma das pessoas tinha a lente toda embaçada, né? Nossa, dá um aspecto muito ruim. Parece que a pessoa está dentro de um quarto com fumaça, né? Posição da câmera, enquadramento, né? Importante, perto, longe. O fundo não pode ter muita poluição, não pode ter muita coisa que chame atenção, tem que ser uma coisa mais sóbria, né? O zoom. Então, é isso que a gente está usando, né? O compartilhamento de tela, o cuidado com o áudio, com o vídeo. Dá para colocar o zoom em português, basta ir na barra de ferramentas lá embaixo e fazer setar a chavezinha de idioma para colocar ele em português, fica mais fácil de manipular, né? Essa condição de ser uma ferramenta super simples para a gente analisar, né? Jackson, Oi. tem uma coisa aí que você colocou legal. Eu estou fazendo um curso agora esses dias, é interessante. O administrador lá usa Zoom. A gente está usando a ferramenta Zoom e tal. E aí, olha que interessante. Isso eu não sei se você chegou a comentar, porque eu peguei aqui quando você estava falando, mas eles fazem, pega aquela galera, né, dali da turma e começa a dividir gente dentro do próprio Zoom, cara. Achei muito legal isso. Interessante pra caramba. Como se fosse presencial mesmo. O administrador pega e divide aquelas quantidades X de pessoas, faz 2 salas fora com determinado tempo para poder depois voltar. Achei bem legal essa funcionalidade. São as salas compartilhadas, William. Isso, eu não sabia disso. Fazer aqui. Eu não sabia disso. Achei legal, achei bacana. Vamos fazer aqui. Qual é compartilhamento de grupos? Qual é o grande problema? O problema é o seguinte, eu enfrentei isso na ENAP. Eu peguei uma turma esses dias de um curso de políticas públicas com 50 alunos. E, obviamente, que o curso era oficina. Então, numa noite era aula, na noite seguinte era trabalho em grupo. Só que quando o Zoom faz a divisão, ele faz de forma aleatória. Então, você divide lá 5 grupos de 10 pessoas. Depois, no outro dia, ele faz aleatória de novo, ele não mantém os mesmos nomes. Então, essa alocação para manter as mesmas pessoas nos mesmos grupos do início ao fim do curso tem que ser feita na mão. Então, o que a ENAP teve que fazer? Ela disponibilizou um funcionário que apoia o professor e, enquanto o professor dá aula, o funcionário vai no Zoom mesmo, alocando os alunos para os grupos. E 50 pessoas, sei lá, 15, 20 segundos para cada aluno, né? Então... Mas sabe qual é a solução para isso? Até aproveitando aqui, que eu participei de uma outra oficina que aconteceu isso. Renomear, né? No primeiro dia, eles fizeram o compartilhamento aleatório, e aí, a partir daí, ficou sendo grupo 1, 2, 3, enfim, né? E depois eles fizeram vários links
entendeu? Sim, sim, pode fazer vários links, ou a pessoa pode, inclusive, renomear o seu nome, botando Jackson Grupo 2, Cláudia Grupo 3, entendeu? Porque você pode renomear. Isso. Né? Renomear o seu avatar, aí, o seu nome no Zoom, né? Bom, várias ferramentas, gente, de colaboração remota que eu coloquei como um banco de dados para vocês consultarem. Então, tem o Miro, tem o Mural, né? O Mural, né? Em inglês. Tem o Jamboard. Jamboard é uma ferramenta nativa do Google. Ele é muito interessante, muito simples, mas muito eficaz. E como todo mundo tem Google, todo mundo tem, né? Essa facilidade. Tudo isso são quadros brancos, né? O Jamboard é um quadro branco da Microsoft. O Mentimeter, que a gente conhece. Esse relógio online é muito interessante porque é um temporizador. Ele ajuda a gente a controlar o tempo como um cronômetro, que você pode usar, inclusive, em grupos e tal. Para gravar aulas, por exemplo, além do próprio Zoom, existe o Loom. Nome parecido, talvez, de propósito, né? Porque esse povo concorre direto. Você pode gravar aulas e tal. O Classroom, a sala de aula do Google, é excelente para botar bibliografia, aulas, mural, chat, tem vários recursos e eles estão colocando tudo gratuito, né? Eu coloquei aqui até um link de exemplo para vocês consultarem. E algumas fontes de portais e de sites especialistas nessas ferramentas. Outras ferramentas corporativas, o DrawChat, o Drawpile, são quadros brancos, né? Existem, essas são mais tradicionais, né? São aplicativos de planejamento, de comunicação, de gestão de equipes, né? O Trello, o GitHub, que é para programadores, onde se armazenam scripts de programação, isso já é tradicional. O Asana, que muitos de vocês conhecem, a gente usa, usou, e tem muitos que usam ainda na BDI. O Slido, ele é um programa de interação de enquetes para fazer com grandes públicos. Tem o OBS Studio, que é um programa de código aberto, um projeto muito interessante para fazer transmissão na web, gravação de programas, que é muito interessante também. Não sei se tu já usou esse, Cláudia, para fazer gravação de vídeos, mas eu fiquei impressionado com esse OBS aqui, porque ele é muito versátil, totalmente gratuito, e para quem quer gravar, inclusive ele grava tela e áudio de transmissão que você está recebendo, pode ser um webinar, pode ser um vídeo no YouTube, com perfeição, com várias fontes que ele mesmo seleciona de forma automática e sai tudo em MP4, com muita qualidade de gravação. Eu vou colocar aqui no chat uns outros para referência, para gravar tela assim também, parecido, pelo que eu entendi, parecido com o Slido, e de quadro branco e de retro também. Legal. Tem muita, é o que eu disse, né? A pandemia criou um mercado, uma demanda mundial de aplicativos e ferramentas de comunicação, interação, gestão de equipes, né? Tudo que vocês possam imaginar. Então, todo dia surgem coisas novas. Esses que eu achei mais interessante, alguns eu uso, outros eu não uso, só entrei para ver se funciona e tal. A própria ENAP criou, há pouco tempo atrás, eu coloquei o link aqui, com base naquelas teorias de economia comportamental, um joguinho chamado Simplesmente, né? Simplesmente é o acrônimo dessas questões dos nudges, né? Dos empurrões que as políticas públicas usam: simplificação, incentivos, mensageiro, priming, lembretes, emoção, saliência, modelos, ego, formações sociais, tendência, escassez, onde o gestor pode usar para testar se uma política pública está usando, enfim, os insights dessas teorias comportamentais, né, da economia comportamental. Então, quem quer conhecer mais como é que funciona e tal,
o link está aqui. Eles estão até contratando, estavam, mês passado, consultoria para transformar esse jogo num aplicativo e dar uma escala mais ampla para ele, né? Agora, o que é importante é que, de novo, né? Ferramentas tem muito. O que é importante é a lógica, né? O sentido que a gente usa, para como o Alexandre falou, né? Por que a gente usa essa ferramenta? Para resolver qual o problema? Qual é a função, né? E tem aqui essa figura emblemática fundamental, né? Que o Moisés sabe o que isso significa, né, Moisés? Ai, meu Deus do céu. Eu, né, Jacques? O que é isso, Moisés? Desespero. Tem que pensar fora da caixa, não? Oi? Tem que pensar fora da caixa. Exatamente. Então a questão é... Piadinha ruim, hein? A verdade está lá fora. Nossa, Jacques, seu repertório está muito ruim. Você tinha piadinhas muito melhor. Nossa Senhora. Fraco. Foi o que me ocorreu no momento, para estimular vocês visualmente, pensar fora da caixa. Eu programei um exercício pequeno que, em função do tempo, não vai dar para fazer, que era usar o Jamboard nesse link aqui, depois vocês podem testar, ver se ele funciona, porque o Jamboard, você entra nele e aí você cola essa figura, que é um check-in de temperatura, onde as pessoas colocam um post-it. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, pelo menos, para mostrar como é que funciona. Cliquei aqui no link, vamos ver se ele vai abrir. Abriu aqui. Então, vocês estão vendo a tela do Jamboard? Então, aqui, ó. Sim. Sim. Ó, nota adesiva. Você clica aqui do lado. Então, Jackson. Hoje eu estou mais aqui, sei lá, estou com energia em baixa e estou desmotivado. Então, fica aqui. Aí vai a Roberta. A Roberta, só clica aqui em salvar. Roberta está mais no polo de equilíbrio, né? Aqui é equilíbrio sobrecarregado, está mais aqui. Não, está sobrecarregado. Está sobrecarregada, mas está com bastante energia. Então, está aqui. Tira um bezinho assim, aí, um bezinho aí. Meu nome está com 2 vezes. Exatamente, vamos corrigir. Vocês imaginem um monte de gente e as nuvens vão se formando. A pessoa tem uma noção de como é que está o nível de humor da turma, pode ser usada como... A recomendação é check-in, né? Para abrir oficina. Oi? Você pode repetir para mim? Porque deu um pau aqui e aí eu não peguei. Então, aquele link que eu coloquei no slide, ele conduz para o Jamboard. Jamboard é um quadro branco da Microsoft que vem junto com o Google. É do Google e é gratuito. Eu entrei nele aqui. Se você clicar, você vai entrar comigo aqui. Você vai interagir comigo. Vai aparecer o seu nome aqui. Você vai clicar na fita adesiva que tem aqui no post-it e pode escolher a cor. Vai botar seu nome aqui, né? Moisés. E a ideia é usar essa dinâmica como uma dinâmica de quebra-gelo, de check-in, de esquenta no início da oficina. Tem que gerar um link para todo mundo que for participar dessa ferramenta e disparar também, é isso? Exatamente. Porque além do link da vídeo, tem que disparar de cada ferramenta dessa um link para os participantes. Sim, porque quando você clica aqui, ó, veja no canto direito superior da minha tela, compartilhar. Se eu clicar em compartilhar, ele vai gerar um link, copiar link. E aí eu copio o link e envio para todos os membros da equipe que eu quero que entrem nesse quadro branco e interajam comigo. Tá. E a gente constrói o quadro. Cada um vai abrir o post-it e vai fazer o trabalho. Então, o link que eu botei no slide, ele conduz a isso. Mas como a gente não tem tempo de fazer isso, eu fiz aqui uma demonstração simulada, né, como se vocês estivessem entrando, e porque a gente vai voltar lá para o slide. Tá? Então, é só para
para a gente passar por isso. Esses nomes que estão aí, você colocou ou é padrão? Não, eu coloquei. Eu abri um post-it e escrevi os nomes e botei as pessoas nesse check-in de temperatura, né? Que é um exercício muito simples para saber se as pessoas estão num polo de, digamos assim, sobrecarregado ou equilibrado, ou com muita energia, ou com baixa motivação. E aí o grupo vai colocando onde está, e no final, o nível de motivação do grupo é visualmente identificável. É uma técnica de quebra-gelo para iniciar uma oficina. Só um pequeno exemplo. Ok? Ok. Bom, então, essas 3 perguntas sempre são as perguntas que a gente faz, né? Como gerenciar o tempo, como organizar os grupos e como lidar com a dispersão, especialmente no ambiente digital, que é muito grande. E aí, escolher bem essas técnicas, né? Quem trabalha com área de RH, por exemplo, sabe que muitas vezes as dinâmicas elas são complexas, né? E tem muito preconceito, as pessoas acham que é abraçar árvore, né? É uma forma até pouco pejorativa é porque tem muitas dinâmicas que não fazem muito sentido, porque são desconectadas do contexto, do ambiente, ou são mal planejadas, ou o facilitador não analisa o impacto dela, não diz para que serve, né? Numa oficina, o processo tem que ter um início, um meio e um fim. Para cada processo da oficina tem que ter um tipo de dinâmica, um tipo de processo que motive as pessoas para participar. Eu coloquei esse link aqui da Hyper Island, que é fantástico. Eu só vou dar um gostinho para vocês, entrar aqui dentro. Ele tem eu tenho que sair do modo apresentação para poder entrar. Ele tem uma biblioteca absolutamente incrível de ferramentas para tudo que é tipo de situação que a gente pode encontrar numa oficina, numa moderação, numa facilitação de grupo. Então, aqui tem desbloqueadores, energizadores, facilitação de mudança, construção de equipes, autoliderança. Quando você clica em cada quadradinho desses, ele vai apresentar, por exemplo, respostas a situações de conflito. Vamos clicar aqui. Aí ele vai apresentar um tipo de dinâmica, como é que você executa, que ferramentas você tem, enfim, um vídeo explicativo, tem alguma coisa em inglês, mas ele é bem interessante. Então, tem muita coisa gratuita. É uma ferramenta gratuita, Jackson? Muita coisa gratuita. Claro que quanto mais sofistica, tem coisas que você vai ter que pagar e tal, mas tem muita coisa gratuita disponível. Muita coisa. Tá? A título só de, enfim, de complemento, eu botei um link aqui do Fun Retrospectives. Ele é mais ou menos no mesmo esquema, viu? Você diz que tipo de dinâmica você quer, só que ele é todo em inglês, não tem nada em português, é o único, enfim, parte ruim, mas ajuda também quando você está montando, né? Pensando em modelar uma oficina. Sugestões, gente, não precisa seguir isso, tá? Sugestões de check-in. Temperatura da turma, usando aquele diagrama que eu coloquei. Apresente-se com um suspiro. É uma técnica que a pessoa suspira e tem que falar, né? Um minuto, por exemplo. Tem gente que usa um palito de fósforo. Enquanto o fósforo queima, a pessoa se apresenta. Tem muita gente que se queima antes de se apresentar. O que você faz por aqui? Por exemplo, eu participei de um grupo que a apresentação era você tem que se apresentar sem dizer quem você é nem o que você faz. Olha que coisa complicada. Não pode dizer quem você é nem o que você faz. Como é que você se apresenta? Então tem que falar de sentimentos, emoções, preferências, gostos, angústias, enfim, né? A pessoa revela outras dimensões da sua personalidade, né? Aqui, por exemplo, eu pensei em usar uma apresentação, como a gente se conhece há 10, 15 anos, falar uma coisa que os seus colegas não conhecem da sua vida pessoal. A gente acabou passando porque, enfim, entraram outras coisas, mas talvez para grupos que já se conhecem,
seria uma forma de quebrar gelo no início, né? Porque afinal não precisa quebrar gelo, né? Teria outra função. Então aqui tem várias formas várias dicas, digamos assim, de apresentação e check-in, né, de entrada, ou de esquenta, né, o famoso warm-up. 2 verdades e uma mentira. Então a pessoa conta 2 verdades e uma mentira sobre si mesma, né? E os colegas em grupo têm que descobrir o que é mentira, o que é verdade. Aí o diálogo acontece. Criação de startup é bem interessante, né? Eu tenho um slide depois que fala sobre isso. De novo, links que mostram um monte de técnicas, de metodologias, de instrumentos para essas pequenas dinâmicas curtas de check-in, de warm-up no ambiente digital, que é o que diferencia hoje, né? Por exemplo, essa de criar uma startup é muito legal, né? Se divide em grupos, 3, 4 pessoas, 2 palavras aleatórias que as pessoas escolhem, sei lá, cachorro e lâmpada. Pessoas têm que definir um problema envolvendo cachorro e lâmpada, uma solução para esse problema, um nome e apresentar tudo isso em 5 minutos. São as coisas mais doidas possíveis. Mas a ideia é essa, né? A ideia é ativar lados não trabalhados da consciência e da cognição, né? Coisas mais oníricas, imaginárias, né? E bem criativas. E trabalhar muito com imagem, né? Por isso que o Miro e esses quadros brancos, eles trabalham com os mesmos princípios do design thinking, né? As imagens, elas falam muito mais com lados inconscientes, às vezes, com afetos, com sentimentos, com estados de ânimo, né? Que são importantes no processo de criação. E aqui, na moderação, na facilitação de grupos, a abordagem do Labora-Gov, ela sempre enfatiza um dos princípios, aqueles que é o respeito, né, aos pontos de vista. E não se... É um processo de aprendizagem em relação ao desapego, né, às ideias. Aprender a interagir com a construção coletiva, né? O seu ponto de vista cria a sua realidade, mas a sua realidade não cria o seu ponto de vista. Ou seja, a gente tem que estar aberto a uma crítica que vem do mundo real. A vida fica mais fácil quando você entende que a outra pessoa tem o direito de não ter a mesma opinião que você. Alguns têm seus pontos de vista, outros as vistas do seu ponto. Porém, o criativo tem sempre sua vista além de qualquer ponto. É uma frase de efeito, né? Um clichê quase, mas tem muito de verdadeiro nisso, né? Um ponto de vista sempre vai ser uma vista localizada de um ponto. Nem sempre a gente vê isso no nosso ponto de vista, né? A gente vê no outro, mas é difícil fazer uma autocrítica, né? Saber que nossa opinião também é uma opinião limitada, né? Uma opinião condicionada pelo conhecimento que a gente tem, pelos limites que a gente tem, né? E no check-out, no final da oficina, trabalhar sempre com o fechamento, né? Contar a experiência, retomar a apresentação inicial, trabalhar com aquela técnica. Eu acho uma técnica que eles apresentaram lá, mas eu acho muito pobre nessa, que bom, que pena e que tal, né? Quer dizer, o que estava bom, o que não estava tão bom, que pode melhorar. Que pode ser feito digitalmente, né? Através de um quadro branco qualquer, o próprio Miro, ou Jamboard, ou qualquer outro tipo de instrumento, né? Eu pessoalmente acho que pode ser um fechamento mais sofisticado, né? Pode ser isso aqui é real, eu peguei lá do grupo, né? Então, o que apareceu? Que bom, né? Nem vi o tempo passar, me senti viva, voltei à infância, ter voz, integração, empatia. Que pena, faltou tempo, muito curto, poucas vagas, muito corrido. Que tal? Precisa de mais tempo, me chama toda vez, repetir de novo, enfim. É uma forma de finalizar. Eu gosto muito mais disso. Retomar a árvore de expectativas que o grupo formulou lá no início, quando se apresentou, e a partir disso fazer a conexão com o que pena, o que bom, o que tal. Porque aí a pessoa faz o gancho entre aquilo que ela esperava da oficina e aí ela conclui se ela tinha expectativas
corretas, verdadeiras, falsas ou razoáveis, e se de fato elas foram confirmadas ou não, e o que ficou faltando, né? Para o próprio processo de autoconhecimento de estudo. Dar voz às pessoas, né? De novo, né? Criar um ambiente e dar voz às pessoas. O post-it, esses quadros brancos, eles não abandonam a lógica do post-it. Muita gente não gosta de post-it. Eu mesmo confesso que quando essa onda veio, eu tinha muita resistência. Uma pessoa acostumada a escrever, tese de doutorado, enfim, né? Com esses ranços acadêmicos e tal, muito prolixo, como fui e ainda sou bastante, resumir as coisas num quadradinho de papel de 5 centímetros por 5 é uma coisa muito complicada. Mas realmente eles têm muitas vantagens. E essa dinâmica de instrumentos digitais, tipo Miro, Mural, eles transformaram o post-it em papel num post-it digital, online, né? As pessoas continuam tendo esse desafio de ter que escrever pouco, de forma objetiva, clara, auto-interpretar. Se tem que interpretar, se tem que explicar um post-it, ele foi mal escrito. Essa é a regra de bolso, né? Do ponto de vista comunicacional. Tem que ser autoexplicativo. E muitas vezes as pessoas não gostam de falar. É uma oportunidade para quem é mais tímido, mais retraído, poder participar. E garante o anonimato, né? Que é sempre interessante. E permite aquela coisa de formar nuvens, agrupar ideias. Post-it é muito vantajoso em vários aspectos, né? Para fazer o tal do brainstorming e o brainwriting, né? Tem até templates prontos no Miro para fazer isso. Isso aqui a gente já falou, né? Percepção do tempo digital, que muda, é mais rápido, a tela cansa mais, né? E ficar muito tempo na frente de um computador afeta o cérebro. Aquela cientista já nos alertou. Mas o mundo não é mais o mesmo, né? Muita coisa mudou. E o tempo é uma das percepções que a gente tem que reprogramar e recalcular. Especialmente porque o nosso poder de síntese tem que ser outro agora, né? Tem que ser muito mais cronometrado. É impressionante como uma oficina, um evento no ambiente digital, ele tem que ser previsto passo a passo, minuto a minuto, planejado. Hoje a gente está fazendo uma coisa um pouco diferente, né? A gente está fazendo quase que um bate-papo aqui entre amigos, né? Porque a gente está num ambiente muito informal, num ambiente protegido, num ambiente quase que doméstico, né? Com bastante intimidade. Mas numa coisa mais formal, mais oficial, digamos assim, exigiria um planejamento muito mais rigoroso do que fazer. E por exemplo, para o processo de ensino, os manuais lá que estão sendo produzidos para o ambiente digital, nunca recomendo mais do que 30, 40 minutos de aula, um intervalo e outro módulo, porque mais do que 40 minutos as pessoas perdem o foco, cansa muito, não tem mais aulas de 2, 3 horas, né? O máximo que eu vi na ENAP foi um curso de 2 horas corrido com intervalo no meio, mas eu acho muito, né? Eu acho que 30, 40 minutos de aula expositiva com intervalo é muito já. E as dinâmicas têm que ser intercaladas, né? Com muita precisão. Então, a ideia é que essas dinâmicas todas facilitem esse processo, né? Grupos. Sempre é bom trabalhar com grupos de 5 a 8 pessoas no máximo, porque todo grupo tem as suas patologias, né? Mais do que isso, fica muito difícil trabalhar. Cuidar do foco dos grupos. Tentar sempre criar um ambiente de confiança, né? É importante. Estabelecer acordos de convivência. Se adaptar. Cada grupo tem a sua realidade. Comunicar com clareza as tarefas que o grupo tem que fazer. E, se for usar apresentações numa oficina, como eu estou usando agora, e tentando aplicar o que eu mesmo estou tentando recomendar,
baseado naquela experiência que eu tive, construir apresentações que sejam interessantes, que sejam relevantes, né? Aí eu peguei uma experiência que eu tive, eu e a Camila, não sei se a Camila está aí, nós tivemos um curso na Perestroika. Ah, está aí, Camila, não sei se você vai lembrar. O Fábio Amado foi acho que foi um dos melhores caras, né? Que deu uma boa aula, um bom papo com ele, né, nesse curso. Sim. E ele colocava algumas coisas interessantes sobre essa questão de usar ferramentas, né? Ele dizia o seguinte, ó, você tem que dominar as ferramentas, tem que saber para que elas servem, mas tem que saber improvisar, tem que saber customizar, tem que saber o motivo de por que você está usando aquela ferramenta para poder achar essa confluência aqui entre colaboração, experimentação, que é o improviso, aquilo que é imprevisto, que você não sabe, e a empatia, né? Então, combina um pouco de ciência e arte, né? De experiência e conhecimento. Não tem uma fórmula pronta para acertar. E isso diminui um pouco o grau de ansiedade do facilitador, do moderador do grupo, que ele sabe que vai errar. Ele só tem que botar o erro dentro do planejamento. Essa é a questão. Prever onde isso possa acontecer. E isso é interessante, né? Porque num ambiente digital a gente não tem controle de todas as variáveis, né? Tem muita coisa que está fora do controle. Então, para você evitar que o erro ou aquilo que está acontecendo de forma imprevista, não planejada, sabote ou destrua o teu resultado, você tem que ter cumplicidade e engajamento das pessoas, cooperação dos participantes, porque essa cooperação, esse engajamento, ele cria uma blindagem, ele contorna o erro que sempre vai acontecer, inexoravelmente, né? É impossível que, ainda mais num processo desse que a gente está vivendo e aprendendo e se adaptando a cada dia, a cada momento, ele vai acontecer. Aí tem essa frase importante aqui do Érico Veríssimo, né? Quando os ventos de mudança sopram, algumas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos. Então, o resumo, como fazer do erro um processo de aprendizagem? E nesse processo de aprendizagem entra esse circuito de o que é importante para a inovação, né? na administração. Isso foi feito pela OCDE, para a administração pública, mas eu acho que serve bem para a agência e para qualquer organização que tenha objetivos de inovação. Interação, fluência em dados, foco no usuário, curiosidade, capacidade narrativa, construir storytelling, contar histórias, né, se comunicar, e insurgência, né, no sentido de questionar, de procurar trabalhar com contraste, com diversidade, com propostas de mudança, né? Eu acho que a gente pode trabalhar com isso como uma perspectiva sempre de orientação de como construir essas oficinas, né? Elas se encaixam sempre em alguma dessas perspectivas. O ideal seria combinar sempre isso. Só que o mundo não é perfeito, a gente não consegue trabalhar com todas essas dimensões de forma simultânea, né? A gente acaba privilegiando, dando ênfase para uma ou outra, mas o fundamental é fazer algo que combine razão com emoção, né? Combine de forma equilibrada essas coisas. Bom, gente, então, são 2 horas já, são 10 para as 3, vamos para o trabalho em grupo, né? Os slides na sequência são slides que falam de apresentação. Eu vou passar. Foi um trabalho que eles trouxeram lá também desse grupo de capacitação, que alguns já fizeram um curso lá na BDI, eu acho que a Cláudia fez, a Perestroika, que é o Chora PPT, é um curso de elaboração de slides, né? Porque todo mundo usa esse formato de apresentação. Então, são várias dicas, né? Não encher de dados, de planilhas, o importante é montar uma história, né? A história está ligada à sua trajetória, à sua capacidade de expressar uma ideia. A simplicidade sempre é preferível a qualquer outra opção, né? E para ser simples tem que saber muito, né? Não tem atalhos para ser simples.
não atulhar, não socar as coisas, né? Não encher de coisas dentro dos slides, não encher de palavras, textos. Tem gente que faz corta e cola de texto, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Já vi muito disso. Eu mesmo fazia muito disso. Ainda faço um pouco. Não funciona, né? Ninguém lê. Usar linguagem simples. Começar do analógico, mas ter clareza disso, né? Não cometer esses gafes. Tem várias ferramentas hoje, várias ferramentas gratuitas que usam design avançado e formatos de apresentação. Eu sei que várias pessoas já usam. A Olivia já fez apresentações em Prezi, a Adriana pós-doutorado em Canva, enfim. Hoje em dia não tem desculpa para não usar ferramentas mais sofisticadas de apresentação, né? Eu coloquei os blogs aqui do Prezi, porque além de divulgar a ferramenta, eles têm dicas, têm vídeos curtos muito interessantes que podem ajudar a fazer as apresentações, tá? Mas não é o objetivo central do Oficina, né, do nosso papo hoje. Então, aqui era para ter uma pausa, que a gente vai passar. Vamos direto para o Miro. Então, o que é o Miro? Miro é um quadro branco. Ele permite vários modelos, templates, que você pode colocar por cima desse quadro e trabalhar em cima dele. Como eu disse antes, imaginem que, ao invés de ter um diretório com várias pastinhas, como tem o Internet Explorer, você vai ter, no Internet Explorer não, no Windows Explorer, você vai ter, ao invés daquelas pastas, você vai ter um quadro branco e você vai ter frames, quadrados, desenhos, onde você vai colar coisas dentro desse quadro, que pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um texto, pode ser uma figura, pode ser uma planilha, pode ser qualquer coisa. Pode ser um aplicativo, pode ser um link para qualquer coisa, e aquilo que vai organizar as suas informações, né? Toda a lógica dele trabalha com arrastar e soltar, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o mouse, com o dedo, né? A habilidade de clicar e arrastar. E quando tem seta, é editável. Quando o mouse está no formato de uma seta, é porque se você clicar em alguma figura, algum formato, algum frame, vai editar. Se tiver no formato de uma mão, não vai editar, vai só arrastar. Então tem que cuidar disso. Como é que a gente aprende isso? Só fazendo. Não tem só memorização, só vem da experiência. Outra coisa importante, como é um zoom, como é um quadro branco infinito, manejar o zoom é essencial. E para manejar o zoom, o trackball, né? Essa bolinha, essa rodinha que fica no mouse, ela funciona como a controladora do zoom. Mas na tela do Miro, no lado direito inferior, é o controle do zoom. E o Miro também tem dispositivos de chat, de conversa e de videoconferência. Só que eles não estão disponíveis na versão free, né? O Miro custa quanto, Cláudia? R$40 por mês, né? No câmbio de hoje, $8, né? Acho que é isso, $8. Se você fizer anual, acho que é um pouco menos. Eu acho, sinceramente, já falei para o Nadai, que a gente devia comprar o Miro, a BDI, porque ele é muito, muito versátil, né? Ou qualquer outro, Mural, enfim. Então, aqui está o Miro, né? Um print dele. Ele tem uma comunidade de prática, que tem várias abas, cursos disponíveis, que você pode acessar. Eu abri a tecla de atalho e colei lá para vocês verem. Dá para usar o Google Tradutor no Chrome, que traduz os comandos do Miro. Isso é interessante, né? Porque traduz para o português. Então, por exemplo, onde tem os sticks, que são os post-its, ele coloca notas pegajosas, né? E os outros termos também ele traduz. Então, vejam que as letras V e H são muito úteis, porque elas fazem a conversão da seta para a mãozinha. Lembrem que a seta edita, a mãozinha não edita. E para escrever um post-it, porque todo o trabalho é feito com post-its, a tecla de atalho é N.
Então, onde tiver a seta no quadro e vocês apertarem N, lá naquele ponto vai surgir um post-it. Vocês vão escolher a cor, enfim, vocês vão ver. Essas teclas de atalho estão coladas no próprio Miro, tá? No próprio trabalho que vocês vão fazer. Ele permite salvar, né? Então é importante que o salvamento pode ser feito. Ele é automático no Miro, mas ele permite converter para PDF, para PPT, enfim. Tem vários vídeos que trabalham hoje com cursos do Miro. Esse aqui foi feito pelo próprio Labora, lá do pessoal do Ministério, tem 26 minutos. Tem outros cursos que eu descobri. Esse aqui, por exemplo, é um webinar de 30 minutos, em 2 partes, são quase 1 hora de curso sobre o Miro. E tem até uma pessoa que faz um comparativo entre o Miro e o Mural. Ela usa o Mural, mas ela fez um comparativo e chega à conclusão que os dois são meio equivalentes. Então, vocês podem trabalhar com isso com mais calma, né? Bom, vou pular isso aqui, porque isso aqui faz parte de técnicas de brainstorming. Bom, lembretes para usar o Miro, né? Esse é o link que a gente vai tentar acessar. Lembrem, como eu falei, que tem uma parte de experimentação no curso, né? Eu de fato, não sei até que ponto a gente vai conseguir todos entrar nesse link e trabalhar lá. Se não der, a gente vai ter que fazer 2 grupos. A Cláudia manda um link diferente para uma parte e eu mando para outra. Mas eu acho que, como estão poucas pessoas, 12, a gente vai conseguir todos entrar nesse link aqui. Mas antes de entrar no link, só queria mostrar esses lembretes finais aqui. Então, cuidar muito do zoom, tá? Porque às vezes as pessoas se perdem. Ele é um zoom muito potente. É como se você, uma fração de segundo, pudesse enxergar uma formiga ou um continente. É bem essa a proporção, porque a gente trabalha no nível da formiga e ele chega à visualização do continente. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes a pessoa fica totalmente perdida, não sabe onde está, e ela, de fato, está perdida. Então, ela tem que manejar o zoom. Tudo que você pode mudar de posição, tudo que você vê pode mudar de posição, formato ou ser deletado. Você vai errar muito. E apagar muito o trabalho dos outros. Porque é colaborativo, está todo mundo interagindo na mesma ferramenta, no mesmo tempo. Então, use Ctrl+Z. Né? Use Ctrl+Z. E o Miro tem salvamento automático. Tudo que vocês fizerem lá está salvo, na nuvem. Agora, é importante cuidar isso, né? Vocês vão ver que cada frame, quando você clica com a seta na borda do frame, você pode editar o que está lá dentro. E vai aparecer um cadeadinho, um cadeado. Esse cadeado faz o look and unlook, quer dizer, você pode congelar tudo que está lá dentro, aí ninguém mexe. E não tem senha, cada um pode abrir e fechar. Então é uma trava de segurança que a gente usa para que as pessoas não mexam aleatoriamente nos painéis que estão sendo produzidos. Os painéis que eu coloquei lá estão todos chaveados no início, pelo menos para a gente não bagunçar muito. Tudo é feito com drag and drop, né? Tudo é feito com arraste e solte. Inclusive, você pode jogar arquivos para dentro do Miro com esse recurso. Eu estou com o Word aberto, eu simplesmente clico... Word não, eu estou com um arquivo de Word.doc no meu diretório aqui no Windows aberto, eu clico no arquivo e arrasto para dentro do Miro. E ele vai. Dispositivo arraste e solte. E o mais interessante, cada vez que eu mexo no arquivo do Word, atualiza no Miro. Eu só não sei se esse recurso está disponível no Free, né? Mas isso é interessante, porque como ele está integrado com vários aplicativos, Excel, Word e uma dezena de outros, você pode trabalhar nesses aplicativos e quando você for usar o Miro de forma colaborativa, ele já atualizou o que você fez em outras planilhas, em outros aplicativos.